Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora nosso programa semanal, o programa da Igreja Cristã Maranata, esse encontro que nós temos com você que está aí do outro lado, nos assistindo aqui através da TV aberta e através do sistema multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. É isso mesmo. Além de veículos abertos de televisão, nós também estamos transmitindo esse conteúdo pela TV Manaim, que é o canal 126 no sistema RO da Embratel, e o canal 85 da Sky Livre. Estamos transmitindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Está aparecendo aí um QR Code na tela. Se você quiser conhecer os muitos outros conteúdos disponíveis, inclusive assistir a TV Manaim ao vivo, você pode fazê-lo através do nosso canal no YouTube. É nosso convidado a viver conosco 24 horas por dia a nossa experiência maravilhosa e que é compartilhada com todos aqueles que estão junto a nós, que fazem parte da nossa audiência. Seja bem-vindo ao nosso programa, Deus abençoe. E agora você vai ver quem são os pastores que estamos juntos hoje aqui nessa edição do programa. Estão presentes aqui os pastores que eu vou cumprimentar, pastor Gilson Souza, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, companheiros, a paz do Senhor a todos. Pastor Jerônimo Silva, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Júlio Filgueiras. A paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Douglas Spangero. Paz do Senhor, pastores, aqueles que participam conosco. Muito bem. Pastor Edson Ian, paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Muito bem. Hoje, excepcionalmente, não temos aqui a presença do pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata, está com uma outra situação de compromisso. A partir do próximo programa, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Mas olha só, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o evento que aconteceu há 2 semanas atrás, o Trombetas e Festas, edição 2024. É um evento que foi marcante no seu alcance, foi marcante na participação de pessoas que estiveram presentes na igreja, nos templos da Igreja Cristã Maranata em todo o Brasil. Um evento que foi transmitido para todo o planeta. Nós tivemos um alcance programado de 1 bilhão de pessoas. Estamos vivendo um resultado maravilhoso. As respostas que têm sido enviadas, o feedback dado pelas emissoras de televisão, pela imprensa no Brasil inteiro. Se por algum motivo você não assistiu a esse evento, você tem 2 opções. Uma delas é assistir no nosso canal no YouTube. A outra é que eu já vou dizendo logo, na semana que vem, no dia 21, esse evento será retransmitido através de uma das emissoras com as quais temos parceria na Rede Bandeirantes. Você é nosso convidado para assistir a esse evento. Mais uma vez, se já assistiu ou pela primeira vez, eu tenho certeza que você vai compreender o momento profético que nós estamos vivendo. Mas vamos lá. Falamos aqui sobre o momento profético e eu vou pedir ao pastor Gilson Souza que nos contextualize, até porque, pastor Gilson, o nome que essa série que nós estamos fazendo nesse programa são as revelações, é a operação do Senhor, é o projeto profético nas 7 cartas do Apocalipse. Na semana passada, o programa repercutiu Trombetas e Festas, então nós, por um tempo muito breve, nós deixamos de trabalhar ali as 7 cartas e voltamos aqui agora, inclusive na medida que nós estivemos falando. Você que está em casa, você vai ver imagens de um documentário que foi produzido, o pastor Gilson esteve lá, nas cidades para as quais, ou onde funcionavam as igrejas para as quais foram escritas as 7 cartas do Apocalipse, além da ilha de Patmos. Pois vamos voltar aqui a Tiatira, carta escrita à igreja de Tiatira, que é objeto do nosso momento agora de abordagem. Qual a contextualização profética, como é que nós podemos entender a carta à igreja de Tiatira e essa expressão profético que a gente usa muito? Como é que aquela pessoa que nos assiste pode entender? Muito bem, pastor Josias e aos nossos participantes conosco hoje. É muito importante nós entendermos que a palavra profético relacionada, que nós relacionamos no livro de Apocalipse com relação às 7 cartas do Apocalipse, é uma palavra que mostra o período de existência da igreja
diante daquilo que o Espírito Santo de Deus realiza. Existe o lado histórico da igreja, mas existe o lado profético. E o profético é aquilo que o Espírito Santo de Deus realiza, ou seja, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem da eternidade. É como nós vivemos aqui neste mundo, mas vivemos em função do reino de Deus entre nós. Então isso nós chamamos de profético. Agora, como nós estamos dando sequência ao estudo das 7 cartas do Apocalipse e estamos agora fazendo mais uma abordagem relacionada à carta à igreja de Tiatira, que é a 4ª carta que o Senhor Jesus orientou ao apóstolo João, né? Deu ordens ao apóstolo João para ele escrever essa carta a essa igreja e que se refere naturalmente a um contexto profético que vai exatamente coincidir com um momento da existência da igreja em que esse contexto profético vai ser mais evidente, que é o contexto profético de Tiatira. Por que Tiatira? Porque a palavra Tiatira, ela significa sacrifícios contínuos, é um período em que a igreja passou a transmitir uma espécie de um ensino e um contexto de culto relacionado com uma espécie de repetição daquilo que é o sacrifício de Jesus, mas de forma material, ou seja, de uma forma aparente, usando objetos, usando um culto essencialmente visível, material. Isso, portanto, caracterizou esse nome, Tiatira. Na verdade, esse aspecto, nós não vamos abordar aqui o aspecto histórico, porque isso vai vir daqui a pouco com o pastor Edson Ian, que ele vai nos falar na condição de historiador, mas é importante observar que esse momento de Tiatira, ele é um momento que difere um pouco dos momentos anteriores. Quando eu falo momento, eu estou me referindo a momentos proféticos. O que é momento profético? Por exemplo, existiu um momento profético de Éfeso, a igreja que iniciou a semeadura, a igreja que iniciou o trabalho no tempo dos apóstolos, a chamada igreja apostólica, ou seja, a igreja dos apóstolos, do tempo dos apóstolos. Existiu o período profético de Esmirna, logo em seguida, é a carta à igreja de Esmirna. Lembrando que esses nomes são nomes de cidades que existiam naqueles dias, onde havia igrejas ali nessas cidades. Havia uma igreja ali em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, como também havia igreja em Jerusalém, havia igreja em Roma, havia igreja em Antioquia, mas essas cartas foram escritas para essas 7 igrejas. Muito bem. Aí então nós nos referimos agora ao caso do período profético de Esmirna, aquele período profético em que a doutrina da palavra de Deus que tinha sido estabelecida pelos apóstolos em Éfeso, ou seja, o primeiro período apostólico da igreja, ela vai ser agora vivida de forma a dar um testemunho para o mundo de que valeria mais morrer por Jesus naquele período de Esmirna, período chamado do período chamado de Era dos Mártires, né? Valeria mais morrer com Jesus em função da vida eterna do que viver o sofrimento dessa vida aqui. Isso foi o segundo período profético. Veio então um terceiro período profético, que era exatamente o período de Pérgamo. Pérgamo já vai mostrar um momento em que houve uma união entre aquilo que era uma fé, cuja estrutura era totalmente interior, era intrínseca, e essa união agora vai promover agora a existência de uma fé que é apenas a aparência, de aparência, uma fé de estrutura religiosa, uma fé eclesiástica, uma fé relacionada a culto material. Então o período de Pérgamo, portanto, marca o fim de um momento em que a igreja era essencialmente profética em Éfeso, com a doutrina estabelecida, em Esmirna, com a doutrina vivida, e em Pérgamo, o último elemento ali citado como testemunha de Jesus na própria carta, que era exatamente Antipas. Jesus chama de Antipas de minha fiel testemunha. Fiel por quê? Porque era o período da fé. Então nós tivemos esses 3 momentos em que a igreja era essencialmente profética, ou seja, ela vivia das revelações de Deus, elas viviam da doutrina dos apóstolos, elas viviam, essas igrejas viviam nesse período uma fé que era interior, era de dentro das pessoas, não era uma fé exteriorizada. Mas agora, a partir de Pérgamo, então, vai haver um momento de transição. E aí nós entramos então no nosso assunto de hoje, que é Tiatira, aquele momento em que agora vai se concretizar tudo aquilo que nesse momento de transição, que é em Pérgamo,
e que foi um momento de transição em que houve uma união do Estado com a igreja, uma união do paganismo com o cristianismo, uma união do joio com o trigo, ou do trigo com o joio com o trigo. E aí agora, em Tiatira, isso vai ser agora algo que vai ser acrescentado em Tiatira, o chamado fermento da mulher. A parábola do fermento relacionada a Tiatira, ela vai ser referida na carta a Tiatira com a expressão de uma mulher chamada Jezabel, ou seja, uma figura de uma estrutura de governo novo para a igreja, que já não seria mais do governo do Espírito Santo, mas um governo que seria em função do mando humano, ou seja, o homem se assentaria no trono de Cristo na terra para governar a igreja a partir daquele período. Então, isso em síntese é uma palavra introdutória para nós situarmos a questão do que é o profético, para nós entrarmos agora então em alguns aspectos históricos para melhor esclarecimento. Amém, pastor Josias? Amém, muito bem, pastor Gilson, obrigado. E já anunciado, eu passo a palavra aqui para o pastor Edson, porque, Edson, é muito interessante que a palavra de Deus traz uma abordagem, como o pastor Gilson colocou, muito rica em elementos proféticos, elementos que nos levam a, pela leitura, através da direção do Espírito Santo, entender todo esse contexto. Mas esse contexto está também numa timeline histórica, há uma linha histórica onde nós, ao observarmos a história da humanidade e a história da igreja, nós conseguimos identificar esses elementos proféticos apresentados. Que história é essa? Isso mesmo, Josias. Nós vamos fazer uma linha do tempo desse período profético e histórico, que é o período medieval profético e medieval histórico, que nas cartas do Apocalipse é Tiatira, né? Pegou um pouquinho de Pérgamo e Tiatira. Então, vamos fazer uma recapitulaçãozinha aqui. Primeiro, o 313 depois de Cristo foi quando Constantino ele faz um edito, não foi um concílio, foi um edito, o edito de Milão, e ali ele então parou as perseguições à igreja. 313 depois de Cristo. Já em 325, o imperador Constantino ele convoca o Edito de Niceia, ali com 312, ali foi um concílio, né? Um concílio de Niceia, ele convoca ali os líderes da igreja na época e que compareceram lá para reunir. Ele convoca, mas ele não participa de votação, ele só preside ali, mas ele dá autonomia ali à igreja da época. Então a igreja começou a tomar essa forma, a forma do casamento, Estado e igreja. Já em 380, no edito, concílio de Tessalônica, o imperador Teodósio, ele promulga a união do Estado com a igreja. Ali foi o casamento. Então ele torna o cristianismo a igreja oficial do Império Romano. E esse mesmo Teodósio, nós vamos ver nos mapas aí, em 395, ele achou o seguinte: o império é grande, é difícil de governar, eu vou dividir o império. Ele tinha 2 filhos, Arcádio e Honório, então ele deu uma parte para o Honório, né, a parte ocidental, e para o Arcádio a parte oriental. Ele dividiu o Império Romano. Ficou o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que foi chamado de Império Bizantino, no qual Constantinopla, nós fomos lá, eu e o pastor Gilson, lá em Istambul, atual Istambul, era a antiga Constantinopla. Lá passou a ser a capital do Império do Oriente. No Império do Ocidente, então, começou uma nova etapa. O Império do Oriente, ele permaneceu firme até a queda de Constantinopla, lá em 1453.
Então o Império do Oriente ele se manteve estável. Mas o Império do Ocidente, em 476, houve a invasão dos bárbaros. Os bárbaros eram o povo que não era do Império, era chamado bárbaro, né? Mas foi mais ali dos germânicos, os visigodos e os ostrogodos. São os germânicos do Ocidente, do Oeste e do Leste. Então, uns era chamado visigodo, outro ostrogodos. Eles invadem. Então, o Império Romano do Ocidente ele se desintegra em vários reinos. Então, teve ali os suevos, os visigodos, os ostrogodos, os lombardos lá em cima, os saxões. E ali, com isso, olha só, a igreja que tinha sede em Roma, ela tomou posse de um lugar assim, de unificação, porque ela continuou nesses reinos e continuou lá no Oriente também como igreja e com comando em Roma. E nós sabemos que aí começou o período também do feudalismo, né? Os feudos, que é um acontecimento histórico característico da Europa, né? Desse Império Romano do Ocidente. E se desintegrou vários reinos, feudos, todas essas coisas. E a igreja, então, depois dos reis, a igreja, na pirâmide ali de organização, ela era a segunda, né? E ela começou a adquirir muitas coisas, muitas posses. E com isso, nós vemos, foi falado aqui do esfriamento da fé, a questão da palavra escondida nos mosteiros, mas começou a acontecer uma coisa mais triste. Há um historiador chamado Daniel Hopes, um homem que estudou esse assunto a fundo. Ele tem alguns livros e ele coloca ali que no século VII, depois de Cristo, começou uma questão muito alta da idolatria, ou seja, adoração a imagens. Então se fazia promessas a imagens, se acendia vela, incenso, raspava a imagem para a cura de enfermos, né? Isso é uma colocação que o Daniel Hopes ele coloca nos seus livros ali. E com isso, no século seguinte, né, no século VIII, ou seja, do ano 700 a 800, mais ali em 730, um rei lá do lado bizantino, chamado Leão III, ele diz uma palavra, uma frase muito interessante, assim, ó: os indivíduos devem adorar somente a Deus. Ele lança essa palavra e ele coloca um movimento chamado iconoclastia. O clastia vem de clastes, que é romper, até um termo meio didático, quebrar. Então ele diz assim, ó: o indivíduo deve adorar somente a Deus, e com isso ele faz um edito, ele proíbe a adoração de imagens nos templos. Isso durou mais ou menos um século. Depois se parou isso, mas lá no ano 1054, isso causou o cisma da Igreja Romana. A Igreja Romana com a Igreja Ortodoxa é um assunto bem conhecido, né? Nós vemos assim que sempre teve uns restantes ali, pessoas que assim, não, tem que adorar somente a Deus. Então, essa é a minha parte. Essa foi a abordagem histórica, a timeline histórica, para nós entendermos o contexto a que se refere profeticamente a carta à igreja de Tiatira. Pastor Júlio, nossa palavra aqui, ela vai sempre no sentido de alertar quem está nos assistindo para a compreensão de que há uma bênção de Deus e que há uma experiência com Ele. A experiência com Deus, e o pastor Gilson já fez essa abordagem, ela está diretamente associada a viver o profético. Na leitura da carta a Tiatira, do ponto de vista da aplicação profética dessa leitura, quando foi que Tiatira abandonou o profético?
Bem, a igreja de Tiatira abandonou o profético quando ela deixou a revelação do Espírito Santo. E quando a igreja de Tiatira deixa a revelação do Espírito Santo, ela deixa o mais importante, que é o mistério. Essa palavra, mistério, o próprio apóstolo Paulo ele usa várias vezes no Novo Testamento. Um exemplo está aqui em Efésios capítulo 3, verso 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, no verso 5, por exemplo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Então, a revelação do Espírito Santo é aquilo que vem da eternidade, aquilo que é profético e nutre a alma, e nutre a igreja. Quando a igreja de Tiatira se desvia do profético, se afasta do Pentecostes, aí ela entra no caminho da religiosidade. Ela deixa a adoração ao Senhor, ela deixa o poder do sangue de Jesus e entra para liturgias, repetições, como o próprio pastor Gilson mencionou, e aspectos religiosos, filosóficos, inclusive, que a filosofia, o próprio pastor Gedeuti menciona, ela é boa, mas ela está a serviço da razão. Ela atende os reclames da razão, enquanto a revelação, o profético, que é o principal, o mistério, atende às necessidades da alma. E esse foi o desvio da igreja de Tiatira. Muito bem, então você que está nos assistindo, essa abordagem que está sendo feita aqui sobre diversos aspectos, eu entendo que ela é bastante elucidativa, ou seja, você passa a compreender a diferença entre viver aquilo que é o plano profético de Deus ou apenas uma religião. Vamos continuar aqui e agora eu passo a palavra para o pastor Douglas, porque é muito interessante quando a gente lê as 7 cartas do Apocalipse e faz uma associação linear com 2 outros textos bíblicos. Um está no livro do profeta Isaías, que a gente não está abordando hoje aqui diretamente, mas outra está no Evangelho de Mateus, quando fala sobre as parábolas do reino. Uma dessas parábolas está diretamente associada com a carta à igreja de Tiatira. Que parábola é essa e o que é que nós podemos aprender com aquilo que está escrito? É muito interessante, pastor Josias, e aqueles que nos acompanham, que estão acompanhando essa programação do plano profético, porque quando nós falamos daquilo que é eterno e profético, o contexto bíblico ele vai ser encontrado de Gênesis a Apocalipse. E como a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, quando ele revela essa palavra, ela é toda interligada. Então, respondendo à pergunta, Josias, a parábola que está relacionada ao tempo da igreja de Tiatira é a parábola da mulher que introduz o fermento em 3 medidas de trigo. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos aqui a carta a Tiatira, pastor Júlio, nós vamos encontrar a figura de uma mulher, cujo nome é Jezabel, que ela introduz algo para contaminar, podemos dizer assim, as medidas de trigo. Porque olha só, a ação do trigo, a ação do fermento é uma ação de fora para dentro. Então há uma intervenção humana. E é tudo que nós passamos a reparar e observar no tempo profético de Tiatira e também na história, como o pastor Ian colocou. Então a parábola, ela vem elucidar e esclarecer de uma forma muito interessante essa ação. Ou seja, o fermento, que é uma ação de fora para dentro, vem para introduzir algo que não pertencia àquela receita, as 3 medidas de trigo, que profeticamente nos fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o pastor Gilson mencionou no início, nós vamos encontrar a doutrina do Pai na carta a Éfeso, a doutrina do Filho, ou seja, o corpo de Cristo, que foi perseguido, na carta a Esmina, e nós vamos ver o combate, a oposição, a fé na igreja de Pérgamo, ou seja,
nós vemos essa ação contra, essa oposição contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós olhamos para a carta de Tiatira, nós vamos observar essa palavra de advertência do Senhor, aquela mulher Jezabel, ou seja, que estava introduzindo agora elementos à vida, vamos dizer assim, espiritual, distorcendo a experiência verdadeira, que era uma experiência de conversão genuína, agora uma experiência simplesmente institucional, e nós reparamos que isso traz um prejuízo, porque o Senhor adverte quem estava por trás de todo aquele trabalho, né, de Jezabel. Então isso traz um prejuízo, porque ao contaminar a verdadeira fé, a verdadeira experiência, você tira do homem a oportunidade de uma experiência verdadeira com o Senhor. Então essa introdução, e o Júlio disse assim, corretamente, né, que a igreja de Tiatira, né, essa igreja que vive esse período agora medieval, ela se afasta do Pentecostes, mas também é aquela que introduz. Não é simplesmente se afastar do Pentecostes, mas também trazer elementos para introduzir, deformar. O fermento, ele causa uma aparência. Descaracteriza a massa. Descaracteriza a massa. Cria uma aparência, o pastor Gilson falou sobre isso, né? Cria-se uma aparência, né? As liturgias, e que, na verdade, descaracterizou o projeto inicial, que eram as 3 medidas de trigo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Jesus, a revelação ela é maravilhosa. Bom, pastor Jerônimo. Eu só gostaria de fazer um aspecto, de chamar a atenção para um aspecto, que quando se trata do fermento ali, há uma advertência do Senhor Jesus com relação ao fermento dos fariseus. Muito bem. E quando ele se refere ao fermento dos fariseus, ele está se referindo àquilo que é de religião. Então, o que foi introduzido ali, então, naquele fermento, profeticamente, foi um sistema religioso que substituiu aquilo que era uma fé pura, sem mistura, sem fermento, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em Éfeso, Esmirna e Pérgamo, como o pastor Douglas muito bem explicou, mas que agora uma característica de religiosidade, ela foi introduzida, e o que é pior de tudo é que isso vem até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. Porque era o ensino, né? O Senhor Jesus, que em Mateus 16, fala assim, ó, acautelai-vos sobre o fermento dos fariseus, mas depois ele explica, é a doutrina dos fariseus, doutrina, né? Dos fariseus. Esse ensino de religiosidade, como o pastor isso colocou. Bom, a gente tem mais 1 minuto e o meu pedido aqui ao pastor Jerônimo é que transmita uma palavra para quem está nos assistindo, aplicando isso aqui à vida de cada um. Bom, podemos resumir tudo que foi dito em Apocalipse 2:21. Dei-lhe tempo para se arrepender, ou seja, oportunidade de arrependimento. Mais do que um programa, nós queremos dizer que o senhor, a senhora que está participando conosco, está tendo uma oportunidade. Jesus, ele é de oportunidades. Hoje é uma oportunidade para arrependimento. A palavra arrependimento no grego significa mudar de mente, mudar para melhor de mente. Ou seja, é deixar a mente terrena, a mente para essa vida, e receber o governo do Espírito Santo. Uma mente que olha para as coisas do alto, que recebe o profético, que vive na revelação. É tempo de arrependimento. O senhor, a senhora que participa conosco, pode se arrepender agora e Jesus pode te aceitar, porque o tempo da graça é chegado e Jesus quer restaurar a sua vida. Amém. Bom, eu me despeço dos companheiros com a paz do Senhor Jesus. Amém. Se Deus quiser, a gente estará junto numa próxima oportunidade. Para você que nos assiste, semana que vem, retransmissão do programa Trombetas e Festas, edição 2024, neste horário, através do veículo de comunicação que você assiste agora. E daqui a 15 dias a gente volta, se Deus quiser, continuando a carta à Igreja de Tiatira. Deus abençoe, a paz do Senhor.